pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele, e está doente demais para ser curado. A paz do Senhor, eu espero que todos vocês estejam bem pela graça do nosso Senhor Jesus. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui do canal, mas creio que sim, vai edificar muito a nossa fé. Então hoje a gente vai falar sobre o livro da Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Jane Austen foi uma mulher cristã, filha de reverendo, que escreveu uma série de livros. E eu trouxe esse aqui especificamente, Razão e Sensibilidade, que vai contar a história de uma família, né? Mas especificamente de duas irmãs, Eleanor e Marianne. A Marianne, a segunda irmã mais velha, é uma pessoa completamente guiada pelas suas emoções e que muitas das vezes durante a história ela não consegue se manter de pé. Já a Eleanor, ela é completamente o oposto disso. Ela é completamente racional. Ela não deixa as emoções dela abalarem ela. Muito pelo contrário. Mesmo que tudo esteja errando na sua vida, mesmo que tudo esteja errado na vida dela, mesmo que o que ela imaginava não está acontecendo, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, ela se mantém de pé, ela se mantém firme. E é muito interessante, lembrando que a autora, né, fez o livro com princípios cristãos, que no decorrer da história a gente vê o comportamento e a ação das duas. Quando uma é completamente emocional, a outra é completamente racional. E a gente vê isso, como isso aplica na vida delas e nas pessoas que estão ao redor. No caso, a Marianne sofre muito, mas muito mesmo. Como ela se deixa se levar muito pelas suas emoções, ela não sabe como ficar calma, ela não sabe como não fazer o que ela fazia. Como eu posso explicar? Ela é uma pessoa que não pensa nas suas ações e por não pensar nelas, acha que estão certas, quando na verdade são impróprias. E isso leva ela ela quase vai à morte. A Eleanor, que também passa por diversos problemas, ela resolve tudo, ela pensa em tudo, ela é muito racional. Ela não se deixa levar simplesmente pela emoção. No tanto que tem uma frase da Marianne, que eu acho que uma parte da Marianne, né, que a autora escreveu, que eu acho que durante muito tempo, durante todo o percurso, até quase o final, descreve muito ela, que é quando o noivo dela, né, que vai embora, acontece o evento, que ele precisa deixar ela passa a noite inteira chorando e não come nada. E a autora escreve que ela não teria se perdoado se não tivesse passado a noite chorando. O problema é que um aviso importante, eu não coloquei no aviso do vídeo, mas no início do vídeo, mas eu vou colocar, é que vai ter spoiler, porque senão eu não vou conseguir, né, mostrar tudo direitinho pra vocês. Então, só que no final, a gente realmente fica triste com o término, ou melhor, com o distanciamento de alguém que amamos, de fato. Mas o problema é que a Marianne, ela faz isso de um modo que não é saudável, que não é completamente saudável, muito pelo contrário. Ela deixa de comer, ela só chora, lamenta, e nisso acontece um monte de ocasiões que vira uma bola de neve, que você fica assim, gente, o que eu tava fazendo na tua vida, menina? Tá fazendo na tua vida, menina? E essa é a situação. Já a Eleanor descobre, né, uma coisa, que o homem que ela amava, na verdade, estava noivo de outra mulher. E essa mulher tinha se tornado meio que amiga dela, sabe? Ou seja, isso choca muito ela, isso abala muito ela. Porque a noiva, né, o homem que ela amava, sim, conversa, né, com a noiva sobre a Eleanor. E nisso a noiva fica completamente ciumada, né? E vai falar com a Eleanor, mas não tipo tirar satisfações. Ela simplesmente faz ciúmes para a Eleanor. Então, durante uma boa parte da história, a gente vê a Eleanor controlando. A gente vê a Eleanor sendo forte, mantendo firme, sendo controlada pela razão e não pela emoção.
E no final, no livro, depois de quase se vir a óbito, depois de quase acontecer um monte de coisa na vida da Marianne, ela descobre, ela percebe que ela precisa mudar o jeito que ela é. Que o jeito que ela está sendo agora não está sendo bom, não está ajudando nem ela, nem as pessoas que estão ao redor dela. Lembrando que a Marianne tinha um exemplo da Eleanor, que mesmo quando tudo de ruim está acontecendo, a Eleanor se mantém firme. Eu acho isso muito interessante, mas antes de eu continuar, eu vou ler uma citação do livro que eu acho que vai fazer a gente entender mais ainda sobre como foi a mudança da Marianne. Lembrando que no começo o autor escreveu que ela não teria se perdoado se não tivesse dormido quando o noivo dela teve que, lembrando, ele não quebrou o compromisso, ele apenas falou que ia ficar alguns dias fora, que precisava sair, que precisava viajar. Ela tá falando sobre os desejos delas, sobre as ações delas. É isso aqui que isso vai se retratar. Mas serão dominadas, controladas pela religião, pela razão, por constante ocupação. Lembrando que a Marianne, ela diz essa frase quase pro final do livro, e a própria Marianne que diz essa frase. Mas então, agora você sabendo tudo isso, por que eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal? Porque quando eu li ele pela primeira vez, algo estalou na minha cabeça. Eu fiquei assim, algo estalou na minha cabeça, que foi, muitas das vezes, a gente somos crente, somos cristãos, apoiados na fé emocional. A fé seria uma fé emocional. Seria uma fé que não está estabilizada, enraizada na rocha. Se lembra da parábola da casa firme que Jesus fala, se eu não me engano, em Mateus? Que ele fala sobre uma casa da pedra e uma casa da areia. A diferença, uma fé aonde bate, e a fé, que seria uma fé emocional, seria uma fé rasa, digamos, vai embora, que está na areia, a casa que está na areia, quando aonde bate nela, ela vai embora. Já a casa que é feita na rocha fica firme, fica intacta. Ou seja, isso seria uma fé emocional. Seria uma fé que apenas na igreja, na hora do louvor, na hora da palavra, arte, a fé sobe. Mas quando você está em casa, no decorrer dos dias, no decorrer da semana, você fica cansado, você perde, sabe, aquele fervor, chega a duvidar de várias coisas. Não que quem tem fé racional não passe por isso, porque somos provados, somos tentados. Todo caso, né, é uma fé que não é baseada na palavra de Deus, é uma fé que é baseada nas suas emoções. E quando você sente, você está lá. Mas a partir do momento que você não sente, você já não está mais lá. E isso já tem um contraponto, que seria, no caso, né, a fé estrutural, a fé racional, no caso, que é a fé que é a morada na pedra, que bate o vento, bate o mar e ela continua firme, que é enraizada na palavra de Deus. Temos alguns exemplos na Bíblia, alguns não, vários exemplos na Bíblia sobre uma fé racional e também sobre uma fé emocional. Podemos citar com fés racionais José do Egito, filho de Jacó. Podemos citar Davi, podemos citar Jó, que história de Jó, Pedro. E um atento para Pedro, que eu irei fazer no final, um pouco mais para frente do vídeo. Jó, Pedro, Estevão, primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele, vou ter que fazer um atento aqui para Estevão, que ele na sua morte, né, que ele sendo pedrejado,
pelos judeus, ele disse uma coisa muito interessante, que foi: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. A mesma coisa que Jesus disse foi na cruz para aqueles que tinham colocado lá, foi a mesma que o Estevão disse. Isso é uma fé racional, mas ao mesmo tempo, não, mas assim, então eu não vou sentir nada com uma fé racional? Não, você vai. Porque a fé racional não te tira as emoções, muito pelo contrário. Mas uma fé irracional não vai te dar a estabilidade e a segurança que uma fé racional tem, e ainda por cima vai sim ser um perigo. Tá, agora exemplos de fé completamente não racionais. A fé dos israelitas no Egito, no Êxodo. Uma fé completamente, enquanto eles viam Josué, enquanto eles viam o líder deles, né? Eles estavam lá. Mas a partir do momento que Moisés se assentou 40 dias, né, no monte onde ele estava conversando com Deus, isso é sim a história dos israelitas durante o período, né, do deserto. Eu só citei só um, mas tem vários. Quando eles mandam os espiões para verem a terra prometida e o povo não acredita que vai conseguir entrar lá por causa dos gigantes. O que fez o povo andar 40 anos no deserto. Ou seja, tem vários exemplos na Bíblia inteira. Eu peguei uma que é uma das mais famosas, que é dos israelitas no deserto. Mas isso são exemplos de fé irracional, ou seja, emocional. E pelo menos a maioria dos cristãos começam sim com uma fé emocional. Por quê? Porque a gente se arrepende. No momento que a gente se arrepende, muda. Você é uma coisa extraordinária. E sim, durante um certo tempo, você tem uma fé, apenas uma fé emocional. Mas a partir do momento que você vai crescendo na caminhada, a partir do momento que você vai conhecendo mais a Cristo, conhecendo mais o que a palavra dele fala, conhecendo o que ele mesmo fala dos Novos Testamentos, dos 4 evangelhos, muda. A sua fé começa a ser mais fortalecida. E aquilo que antes era uma fé emocional, uma fé que não te estabilizava, agora se torna uma firme rocha. No tanto que isso muda tudo, porque o mesmo Pedro, atento, o mesmo Pedro que fala para Jesus, para ele caminhar com as águas, e ele, ao ver a turbulência nas águas, ele se assusta, e Jesus fala para ele: homem de pouca fé. É o mesmo Pedro que em Atos vai estar indo pro templo junto com João, vê um mendigo e diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele que não podia andar entrou no templo, pulando e louvando e glorificando a Deus. Ou seja, uma fé que não era baseada, que não era uma fé racional, foi transformada em uma fé completamente racional. E sim, vemos durante a história de Pedro que ele, durante muito tempo, ele foi uma pessoa com uma fé emocional. Você vê no Getsêmaní, ele corta a orelha do sacerdote, né? Do sacerdote. Ele nega Jesus. E no final da sua morte, pelo que dizem, né, as tradições cristãs, ele falou: não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não mereço ser morto como meu mestre foi morto. Então, sejam racionais. Não, tenham uma fé racionais e não uma fé emocional. Orem para Deus, peçam para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude, me ensine a orar. Me ensine a ter uma fé mais emocional. Me ensine a ter uma fé mais racional. Pede para o Senhor. Jesus fala: tudo que pedir em meu nome vos será dado. Ou seja, devemos pedir para Deus. Deus gosta quando nós pedimos. Deus sabe o que nós precisamos. Ele é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente.
mas ele gosta. No tanto que o mandamento mais importante que Jesus fala em Mateus é amai ao Senhor de toda a sua mente. Tem mais, né? De todo mais, né? É amai ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu espírito e de toda a sua mente. Ou seja, Deus gosta quando nos aprofundamos, porque isso nos vem uma caminhada a mais com Cristo. Então, peçam para Deus, dai-me uma fé racional. Ensina-me a ter uma fé emocional, ensina-me a ter estrutura, ensina-me a caminhar mais contigo, que Deus vai ouvir. Lembrando, Deus é todo poderoso que nos concede, não porque nós não merecemos nada de Deus, mas porque Ele nos escolheu nos ouvir, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos fazer filhos dele. Imerecido? Sim, é imerecido. Não merecemos ser filhos de Deus. Mas tamanha a tua graça, pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para salvar para todos aqueles que crerem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Espero que tenham gostado desse vídeo que eu fiz guiada pelo Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. E antes, né, primeiro eu vou deixar as citações, né, dos versículos direitinho aqui embaixo. Mas antes de tudo, eu vou ler mais dois, eu vou deixar alguns versículos com vocês, que tenho certeza que vão inspirar vocês ainda mais na fé. Que um deles vai se encontrar em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 a 8, que dirá: Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeiro. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. E logo embaixo, no versículo 9, teremos: Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Lembrando que enganoso significa não confiável, enganador. Eu deixarei a descrição do dicionário aqui embaixo bonitinho, tá? Na descrição. Enganador, aquele que engana, ou seja, uma das passagens muito conhecidas quando se trata sobre ser racional o coração do homem é enganoso. E outro versículo também que eu vou deixar para vocês, tenho certeza que vai edificar muito a fé de vocês, tá em Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Bem, e com isso eu me despeço de vocês pela graça do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Deus os abençoe. Bye, bye!